nosso convite, o tema da nossa reflexão de hoje está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo recebe o título de Amar o Próximo como a Si Mesmo e é o item 14, Caridade com os Criminosos. Esse item é uma mensagem assinada por Elizabeth de França e é interessante a gente conhecer um pouquinho sobre a Elizabeth de França. Ela viveu no século XVIII, nasceu em 1764, ela desencarnou aos 30 anos de idade. Ela era a irmã mais nova do rei Luís XVI, cunhada de Maria Antonieta. A vida de Elizabeth se destacou pela bondade, pela caridade. Ela estava sempre envolvida em ações de assistência aos necessitados, aos pobres. E também ela apoiava, sustentava os nobres, os membros da corte que conviviam com ela. Quando eclodiu a Revolução Francesa, ela teve a oportunidade de fugir da França, de sair de lá, mas ela preferiu ficar junto dos seus familiares, apoiando o seu irmão, naquele momento tão difícil. E, por fim, acabou sendo presa e também condenada à morte, sem ter cometido crime algum, por questões meramente políticas. Nos últimos instantes que precederam a sua execução, contam que ela estava calma, serena, porque além da bondade, Elizabeth também se destacava por uma fé muito robusta, muito firme. E foi essa fé que permitiu essa calma, essa serenidade, nesses instantes finais da vida dela. E ela procurou consolar aqueles que haviam sido, como ela, condenados à morte, que estavam ali, prestes a serem executados. Ela abraçou, ela beijou, ela disse a eles que acreditassem nas alegrias que os aguardavam na vida após a morte física, Aqueles que testemunharam a sua execução relataram que houve um grande silêncio na Praça da Revolução, que pôde-se perceber um suave perfume de rosas após a execução de Elizabeth. Então, Kardec nos conta, na Revista Espírita de março de 1862, que Elizabeth se comunica, dita essa mensagem espontaneamente a um grupo de pessoas, que estavam num grupo espírita em Havre, na França. Ela dita espontaneamente essa mensagem em consequência de uma conversa que aquelas pessoas estavam tendo a respeito de Dumollard. Dumollard foi um assassino, que recentemente havia sido preso e também condenado à morte. Então, Elizabeth convida todos os que estavam ali à reflexão e também convida nós, trazendo seus ensinamentos. Eu vou ler a mensagem e depois nós começamos a nossa reflexão. Então ela diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Devem amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não,
Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, em Havre, em 1862. Então, meus amigos, começamos a nossa reflexão buscando definir o que é o criminoso, né? Qual é a definição que nós podemos dar de criminoso? Nós usamos essa palavra criminoso, que nos parece uma palavra muito forte, para fazer referência àqueles que praticam delitos mais graves, né? Os grandes criminosos. Mas, na verdade, crime é toda ação contrária à lei. Leve ou grave, todo ato contrário à lei é um crime. E criminoso é aquele que desrespeita a lei. Que lei? De que lei que nós estamos falando? Estamos falando de todas as leis a que nós estamos submetidos, as leis humanas que vigoram no local onde nós vivemos, que tratam das questões muito particulares da sociedade onde estamos inseridos, e também das leis divinas, né? Deus criou o universo, é o criador de todas as coisas. Criou o universo e criou leis que mantêm tudo em ordem, tudo em harmonia. Leis que regem o elemento material, que regem o elemento espiritual. E dentro dessas leis que regem o elemento espiritual, há leis que tratam dos nossos relacionamentos, das nossas relações de espírito com espírito, encarnado ou desencarnado, né? Das nossas relações interpessoais, das nossas relações com Deus. E a essas leis nós chamamos leis morais. Não queremos contrariar as leis, não queremos ser criminosos, então precisamos saber onde estão essas leis. Com relação às leis humanas, nós temos os registros, né, materiais, na Constituição, no Diário Oficial, nós temos acesso. E com relação às leis divinas,
Aquelas que regem o elemento material vão sendo descobertas pelo homem. O homem na ciência vai descobrindo, vai descrevendo, e nós vamos encontrá-las nos livros de física, de biologia, de química, de astronomia. São as leis que regem o elemento material do universo. E com relação às leis morais que nós comentamos, que tratam das questões que regem o nosso relacionamento, os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, na questão 621, que essas leis morais, leis divinas, estão na nossa consciência. Através do pensar, através da reflexão, nós somos capazes de consultá-las, de acessá-las. E é possível perceber esse registro das leis divinas na nossa consciência quando estamos fazendo algo ou planejando fazer algo, né? E temos aquela percepção íntima, nós sentimos que há algo de errado, que a nossa atitude não está muito correta. É aquela voz interior que nos alerta, que procura acertar os nossos passos, que procura acertar a maneira que estamos vivendo, que estamos agindo, para que nós não contrariemos a lei divina. Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, e todos nós, não importa onde nascemos, não importa em que época vivemos, porque as leis divinas, elas vigoram por todo o universo e elas não se modificam ao longo do tempo. Não importa se temos ou não temos religião, se somos ateus, a que classe social nós pertencemos, nada disso importa. Desde que nós tenhamos a capacidade de pensar, de refletir, nós temos condições de ter acesso às leis divinas que estão na nossa consciência. E o que diz essa lei? O que está escrito lá na nossa consciência? O que Deus registrou em todos nós? Essa lei, nós podemos resumir dizendo que ela nos determina a amar. Né? Ela nos diz, ame. Amar não no sentido de ter ternura, carinho, mas num sentido muito mais amplo, o sentido de desejar o bem, de respeitar, de fazer para o outro tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. Jesus, ao ser questionado por um doutor da lei sobre qual seria o grande mandamento da lei, e isso está no Evangelho de Mateus, nos versículos 37 e 39, Jesus disse que toda a lei e os profetas estavam contidos em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os Espíritos dizem para nós, no Livro dos Espíritos, na questão 629, que cumprimos a lei de Deus quando fazemos tudo pelo bem de todos. Porque se fazemos o bem exclusivamente para nós e desconsideramos o outro, nós estamos sendo egoístas, sendo indiferentes. E isso não é amar. Ivone do Amaral Pereira, no livro A Luz do Consolador, diz assim: a indiferença aos sofrimentos alheios é um crime, porque a lei é de amor. Então há momentos em que vemos alguém com alguma necessidade, mas estamos muito apressados, estamos muito atribulados, cuidando da nossa vida, dos nossos interesses, e até percebemos a necessidade, mas passamos corridos por aquela necessidade, não damos muita atenção. Estamos agindo com indiferença, estamos agindo contra a lei divina. Por isso, certa vez perguntaram ao Chico, e isso está no livro Chico de Francisco, de Adelino Silveira, perguntaram ao Chico: que definição o senhor me dá de criminoso? E Chico respondeu: o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto.
não queremos contrariar a lei, né? Não queremos ser criminosos, mas percebemos que fazemos isso a todo instante. Miserável homem que sou. A Nicéia falou disso, né, na semana passada. Né? A nossa dificuldade entre o saber e o fazer, né? Nós ouvimos o alerta da consciência, mas muitas vezes desprezamos, não damos muita importância àquela voz interior, né? Porque não conseguimos resistir aos nossos desejos, aos nossos vícios, nos deixamos arrastar por eles, nos falta força, a nossa vontade é fraca, né? E aí nós agimos contrariamente à lei, né? Há momentos em que não nos falta força, nós somos até bem fortes, até sobra força, né? Mas nós utilizamos essa força numa direção errada, nós utilizamos essa força para defender apenas o nosso interesse. É o interesse pessoal muito forte ainda no nosso íntimo, né? Nós nos colocamos como prioritários, mas perante a lei divina que está na nossa consciência, todos nós somos iguais, né? Nós não estamos acima de ninguém, né? Todos nós temos que estar no mesmo plano. Há situações que nós nem chegamos a ouvir o alerta da consciência, né? Nós não dá tempo de ouvir, né? Ou nós não prestamos atenção quando nós estamos vivendo naquele modo automático, repetindo hábitos antigos. E nós sabemos que somos imperfeitos, os nossos hábitos, a grande maioria deles, se não todos, são imperfeitos. Então, agir sem pensar, agir repetindo os modos que nós estamos acostumados a viver, é muitas vezes repetir atitudes contrárias à lei. Ou, às vezes, agimos de modo muito impulsivo e não dá tempo nem de pensar, quando estamos movidos por emoções como raiva, né, magoados, e nós agimos assim de súbito e dominados por esses sentimentos que estão afastados do amor, estão distantes do amor e do bem. E nesse momento, as nossas atitudes vão refletir esses sentimentos, né? Essas emoções desalinhadas à lei. Então, nós precisamos de ajuda, né? A lei está na nossa consciência, mas nós ouvimos ou deixamos de ouvir, precisamos de uma ajuda para que possamos não mais desprezá-las, não mais viver sem dar atenção a essa lei divina que está na nossa consciência. E o que pode nos ajudar? Né? O Evangelho nos ajuda muito, por isso que nós fazemos reflexão do Evangelho todo domingo, né? Nós nos dedicamos a entender as lições de Jesus, o que Jesus quis nos ensinar. Jesus viveu integralmente a lei divina, ele nos mostrou como fazer para viver a lei divina. Então, estudar o Evangelho, estudar as lições de Jesus nos fortalece, nos traz esclarecimento, para que nos momentos das circunstâncias da vida nós possamos agir conforme a lei. São estímulos muito preciosos, muito valiosos para o nosso realinhamento à lei divina, né? Não só o Evangelho, a doutrina espírita nos esclarece muito, né? Há outras fontes, né, pelo mundo de informação e de estímulo, nos convidando, né? É Deus nos convidando ao alinhamento, ao amor, né? Então, pelo mundo, muitas formas, muitos convites ao alinhamento no bem e à prática do amor. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui. Aqui a Leninha falou: ser caridoso com os criminosos não é deixar-lhes livre para continuar cometendo desatinos, mas sim compreendê-los como pessoas equivocadas, necessitando que um dia, graças às leis divinas,
tornarem-se bons e sábios. É isso mesmo, é essa a nossa conclusão. Muito bem. Vamos seguindo então. Nós queríamos ser melhores, né? Nós queríamos já ser bons, né? Vivermos sempre alinhados à lei divina, né? Mas sabemos que ainda estamos nesse caminho de aprendizado, né? E é interessante, nós estávamos pensando que às vezes nas nossas arrumações nós encontramos aquelas provinhas que fizemos na infância, né? Na primeira série e segunda série, e vemos aquela letrinha mal estruturada ainda, que mal conseguia acompanhar a linha, né? As dificuldades em responder perguntas tão simples, né? Nós olhamos, né? Nós vemos como nós éramos, como nós não tínhamos conhecimento, né? Como nós errávamos coisas tão simples, né? E nós achamos até engraçado, né? E com a nossa vida é assim também, né? Mas nós, quando olhamos para os nossos erros na vida, nós não temos às vezes não temos essa compreensão, que era um momento em que a gente não conhecia tão bem a lei como nós conhecemos agora, né? E nós às vezes ficamos tristes, né? Ao lembrar de atitudes não muito felizes que nós tivemos no passado. Mas essa tristeza é a tristeza segundo Deus, como fala Paulo de Tarso. E no capítulo 130 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel comenta essa frase de Paulo de Tarso, que está na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, falando que a tristeza segundo Deus soluciona problemas da vida verdadeira. Nós sabemos que a vida verdadeira é a vida do espírito imortal. Então é aquela que nos vem quando nós somos capazes de reconhecer a extensão das nossas falhas. É natural essa tristeza. E é esse desconforto que nós sentimos ao perceber que erramos, que vai nos conduzir ao arrependimento, que vai nos ajudar a não errar mais. Mas essa tristeza então não pode nos paralisar. Ela é natural, ela virá, mas ela não pode nos paralisar, porque se nós já somos capazes de reconhecer aonde erramos, né? Nós também temos que ser capazes de reconhecer que o esforço e o tempo nos trarão a oportunidade do reajuste, né? E nós seremos melhores mais para frente. Como dissemos, somos espíritos imperfeitos em processo de aprendizado, falhamos muito, né? E por isso nós entendemos também, por isso há tantos crimes no mundo em que nós vivemos, porque são as nossas transgressões à lei divina, ao amor, somadas às transgressões de tantos outros que convivem conosco. E nos perguntamos muitas vezes, será que há alguma utilidade nisso? Por que viver num ambiente planetário onde a transgressão à lei divina predomina? E aí nós lembramos do slogan dos ceareiros, não estamos aqui por acaso. Deus, a inteligência suprema, sabe o que faz, nos ama infinitamente, nos coloca juntos para estimular o nosso progresso. Conviver com o imperfeito nos faz evoluir. Num mundo onde a imensa maioria das pessoas erra, nós temos muita chance de sofrer pelo erro do outro. E essa experiência, né, de sofrer pelo erro do outro, de sentir a dor, nos levará a praticar o bem. Será um freio. Nós não vamos querer ferir o outro porque conhecemos a dor de ser ferido. Não vamos trair porque já fomos traídos e sabemos como dói ser traído. Como dói ser enganado.
Então, quando nós ouvimos Jesus nos dizer que precisamos fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, nós que já sentimos a dor de tantos equívocos, nós não vamos repetir ou vamos ter mais condições de não repetir a mesma atitude. E assim, nós vamos tendo uma bagagem de experiências, né, que vão nos ajudar a cumprir a lei, a agir no bem. Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, ele nos traz ensinamentos de espíritos superiores e ele diz que no nosso mundo, no nosso nível evolutivo, nós temos a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Então nós vamos vivenciar essas experiências dolorosas, nós vamos vivenciar o mal até que aprendamos a fazer o bem constantemente. Quando chegarmos nesse estágio, né, de fazer o bem constantemente, nós não vamos mais precisar do mal para aprender, nós vamos aprender pelo amor, não vamos precisar mais da dor para aprender e viveremos num mundo melhor, onde o bem predomina. Vamos ver aqui, temos mais comentários. Andréia falando, a alma interioriza o amor através da humildade, é isso mesmo. Andréia Oliveira falando aqui, talvez possa nos auxiliar, diminuir a intolerância, a falta de indulgência, sim, nós vamos comentar. Se pensarmos naquele que não amamos como uma criança que já foi, isso mesmo, né? Décio falando aqui, da emoção, perdão pela emoção, né? A emoção é contagiante, né? Isso mesmo, temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Niceia dizendo aqui, diante do irmão em delinquência, tenhamos pensamentos e ação tocados de simpatia, recordando Jesus que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos em nossas próprias fraquezas. Palavras de Emmanuel, né? Livro da Esperança. Muito bom. Kelly, oi Kelly. Exercício de não julgamento, é isso mesmo. Isso nos ajuda a refletir quanto estamos errando no caminho. Niceia ainda fala que a compaixão e o socorro não significam aplausos, conivência, certamente. Leninha, muitas contribuições. A reencarnação nos mostra muitas vezes o porquê de toda a situação que vivenciamos hoje em dia. Claro, muitos esclarecimentos traz o conhecimento da reencarnação. Niceia, mais uma vez, o papel da compaixão é compreender, a função do socorro é restaurar. Claro, isso mesmo. Aprendemos muito com Jesus e com a doutrina, né? Mas, meus amigos, há crimes que nos chocam, né? Há crimes que despertam em nós um sentimento de revolta, de indignação, ficamos escandalizados, dizemos, como pôde agir dessa forma, como pôde fazer isso, não é? E a doutrina nos esclarece que nós convivemos, como já dissemos, né, num mundo com espíritos imperfeitos e dentro dessa imperfeição há níveis diferentes, há níveis de evolução diferentes. Há aqueles mais distanciados do bem e do amor que nós, como também há aqueles que estão mais à frente, estão bem mais à frente que nós. Então, quando nós olhamos aqueles que cometem crimes que nós não teríamos mais a capacidade de cometer, ou nós achamos que nós não jamais faríamos aquilo, né? Nos sentimos com autoridade para condenar e condenamos, não é? Mas precisamos pensar que, será que aqueles que estão mais à frente, né, na jornada evolutiva, mesmo ainda imperfeitos, mas aqueles que já desenvolveram
mas a capacidade de amar que nós, podem também nos olhar e ficar também chocados com atitudes que temos. Então é uma questão muito relativa, né? Do quanto nós já avançamos, do quanto nós já aprendemos. E Jesus nos traz ensinamentos muito importantes com relação à questão da condenação. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, na passagem da mulher adúltera, né? João narra que os escribas e fariseus conduziram para o meio do povo onde estava ali Jesus, uma mulher que havia sido flagrada em adultério, e perguntaram a Jesus se eles deveriam cumprir a lei de Moisés, que mandava puni-la com um apedrejamento. E Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E aqueles homens, ao examinarem as suas consciências, não foram capazes de atirar pedras na mulher. Perceberam que eles também erravam e foram saindo um a um. Então, diante do ímpeto de condenar que muitas vezes nos vem, e estamos muito acostumados com isso, né? É um daqueles hábitos que nós temos, hábitos infelizes, né? Vem aquele ímpeto da condenação, né? Seja pensando, falando, digitando, escrevendo, né? Diante desse ímpeto, nós precisamos nos perguntar, como nos ensina Jesus: estamos livres de enganos? Temos autoridade para atirar pedras em alguém? Jesus tinha autoridade moral, ele era um espírito perfeito, ele não falhava mais, mas foi justamente por essa autoridade moral dele, pela sua superioridade, né, no cumprimento da lei de amor, que ele não condenou a mulher e não nos condena também, né? Ele disse a ela: nem eu te condeno, vai e a partir de agora não peques mais. Então ele fala a partir de agora. Ele dá a entender que ela teria muitas outras oportunidades, como nós também temos muitas oportunidades, né? Se ela errou, se erramos, vamos ter a chance de acertar numa próxima vez, né? Não vão faltar oportunidades, precisamos estar atentos no cumprimento da lei de amor. E se hoje nós não cometemos mais os delitos, né, que condenamos, é porque já aprendemos. O outro está no momento de aprendizado dele. E se já avançamos, nós temos o dever de estender a mão, assim como fez Jesus, de auxiliar aquele que ainda não aprendeu e não jogar pedras nele. Quantas vezes nós estamos com alguma dificuldade de fazer alguma coisa, né? E nós pedimos ajuda a alguém que tem mais experiência, que sabe fazer melhor que nós. O que nós sentiríamos se esse alguém a quem nós estamos pedindo ajuda nos atirasse uma pedra? Nós não iríamos gostar, né? Ou muitas vezes, quantas vezes nós levamos nosso pensamento à espiritualidade amiga, né? Pedimos o auxílio, o amparo, eles que estão muito à frente de nós. Imaginem se nós recebêssemos pedras. Nós não recebemos isso, né? Nós recebemos ajuda, amparo a todo instante. Então precisamos pensar nisso. Se por alguma questão nós nos percebemos com mais conhecimento, mais à frente, o nosso dever é estender a mão, é ajudar, é puxar aquele que ainda não compreende, aquele que ainda não sabe, para mais perto de nós, para que ele avance também, né? O nosso avanço serve para que nós façamos essa corrente de fraternidade, um dando a mão para o outro, né? E estendendo a mão nessa corrente de fraternidade, nós estaremos sim vivendo
de acordo com a lei, estaremos praticando a verdadeira caridade, esse sublime ensinamento de Deus para nós, como diz Elizabeth. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E a resposta dos espíritos é benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem a todos, os cruéis, os bondosos, os agradáveis, os desagradáveis, aqueles com quem temos afinidade e aqueles que nós sentimos uma certa aversão, né? A humanidade inteira. O próximo é a humanidade inteira, né? Fenelon diz isso no capítulo 11. Um outro ponto que os espíritos nos dizem, então, Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, né? Entender que nós todos temos dificuldade nesse cumprimento da lei, todos somos imperfeitos, e perdão das ofensas, né? Quando nós erramos com alguém, tudo que queremos é que aquela pessoa nos perdoe, né? Sentimos um alívio tremendo quando percebemos que ela nos compreende e nos perdoa. Então, nós precisamos, da mesma forma, fazer o mesmo com aqueles que nos ferem, né? Perdoar também. E isso faz um bem não só para aquele que recebe o perdão, mas também para nós que somos capazes de perdoar. Nos alivia também a alma, né? Esvaziamos a nossa alma de mágoas, de ressentimentos, né? Ficamos mais leves, mais amorosos, né? Deixa eu ver aqui se temos mais comentários. Temos aqui a Lunalva. Como é importante lutarmos para que nosso espírito evolua, porque é no contato com o magnetismo de um espírito mais trabalhado e evoluído que poderemos, de alguma maneira, influenciar os que ainda influenciar os que ainda se encontram na inconsciência. No contato com a evolução de Jesus, curas eram obtidas pelo magnetismo puro. Da mesma maneira, nossa evolução é também uma maneira de auxílio. Palavras, ações acompanhadas desse magnetismo por si só operam transformações no outro. Muito bem. Leninha, pecar é errar o alvo, isso mesmo, nós vamos acertar. Erramos, mas acertamos. Thelma nos diz assim, autoburilamento todos os dias, isso mesmo, Thelma, todos os dias um pouquinho, dia após dia, ação após ação, pensamento após pensamento. Aquele fazer o bem a todos, lição preciosa a ser aprendida, isso mesmo. Flávio, oi Flávio, somos todos professores e aprendizes nesse mundo, isso mesmo, pois temos sempre com quem aprender e a quem ensinar o pouco que aprendemos. Isso mesmo, essa união fraterna, né? Ricardo, reflexão e autoconhecimento como hábito. Ricardo fala muito nisso, né, Ricardo? É importante para o espírito. Assim poderemos reconhecer as nossas necessidades através do convívio com o próximo. É uma meta, né? Eu não estava entendendo. É uma meta importante para o espírito. Isso mesmo, é mesmo. Irineu. Irineu, né? Isso mesmo, Irineu. Vamos em frente. Então, o que vocês também já falaram aqui e que nós gostaríamos de destacar é que nós não estamos aqui querendo deixar uma mensagem de que nós não devamos combater o erro, o crime, né? O crime precisa ser combatido, não há a menor dúvida disso, né?
A nossa intenção não é essa, não é dizer que o crime não precise ser combatido, e a intenção de Elizabeth também não é essa, mas nós precisamos compreender que não se combate o crime combatendo o criminoso, eliminando o criminoso, né? Seria o mesmo que achar que nós, para combater a doença, precisaríamos eliminar os doentes, e não é isso que nós fazemos, né? Nós lutamos pela vida dos doentes, nós oferecemos a eles todos os meios deles se recuperarem, né? Medicamentos, todos os tipos de tratamento que nós já conhecemos. Nós, se não podemos curá-los, buscamos aliviar a dor que eles sentem. E os criminosos são doentes também, mas são doentes às vezes não do físico, mas às vezes também do físico, né? Mas são doentes da alma. E nós precisamos oferecer a eles também todos os meios de se recuperar, né? Nós muitas vezes nos compadecemos, nos apiedamos muito mais pelas doenças físicas, né? Mas precisamos ter esse mesmo sentimento de compaixão para aqueles que estão em queda moral, né? E precisamos refletir muito sobre isso, né? E o que podemos fazer por aqueles que erram, né? Por aqueles que nós percebemos que estão em queda. Elizabeth nos ensina, primeiramente, que nós possamos nos conter os nossos comentários maldosos, né? Nos referindo a eles de um modo desrespeitoso, de um modo que possa denegri-los, que nós não façamos isso. Evitemos as palavras agressivas, condenatórias, né? Quando nós erramos, nós não gostamos de ouvir isso a nosso respeito, né? E nós buscamos muito uma atmosfera melhor no nosso planeta, né? No nosso lar. Então, evitar esse tipo de comentário, essas palavras infelizes, trazem uma contribuição importante. Também não devemos desejar o mal a eles já estão sofrendo muito. A dor da queda moral, ela é muito grande, ela é maior muitas vezes que a dor física. Então eles já estão sofrendo, nós não devemos desejar a eles mais dores, mais sofrimento. E, além do mais, quando nós desejamos o mal, nós somos os primeiros a sofrer por isso, né? A ser prejudicados por esse pensamento. O mal nos desarmoniza e às vezes nos faz até adoecer. Então, o desejo do mal, vibrar negativamente pelo outro, é algo que nós não devemos fazer. E se não pudermos ajudá-los mais diretamente, há pessoas que podem, né, dependendo da circunstância, nós podemos ajudar de muitas formas. Se não podemos ajudar dessa forma mais direta, que façamos preces por eles. Nós muitas vezes nos unimos em preces por aqueles que estão nos hospitais, enfermos, né? Que nós possamos então levar esses nossos pensamentos mais positivos, que sabemos que vão alcançá-los, que trafegam quilômetros de distância, como nós dissemos no início. O amor rompe as barreiras, né? E chega a outros países, a outros planetas, chega àqueles que estão sofrendo pela queda moral. Então, e muitas vezes eles ainda nem se deram conta do erro, ainda estão muito endurecidos, né, naquela postura equivocada. Mas como Elizabeth nos diz, se orarmos com fé, a nossa prece, o nosso desejo do bem para eles pode tocar-lhes o coração, pode levá-los a tomar consciência do equívoco, a fazer com que eles se arrependam e decidam seguir por outro caminho. A tomada de consciência é o primeiro passo para a transformação para o bem.
né? Então, a nossa prece pode fazer isso, pode ajudá-los nisso. A imperfeição é um estado provisório. E ontem eu estava assistindo um programa na TV mostrando justamente um rapaz que estava cumprindo uma pena, um detento, e nesse cumprimento da pena ele teve a oportunidade de cuidar de cavalos. E o repórter pergunta a ele se os cavalos haviam auxiliado ele de alguma forma, e ele disse que sim, que o trabalho que ele desempenhava ali com os cavalos fez ele ser uma pessoa mais paciente, ajudou a conter as suas emoções, né? Então nós vemos que nós somos capazes de melhorar, nós somos capazes de nos transformar, né? Precisamos de oportunidades para isso, né? Precisamos de convites para o bem, né? Oportunidades de trabalho, né? Educação, esclarecimento, né? E cada notícia que nos chega, e são muitas notícias que nos chegam a respeito do crime, basta ligar e assistir o noticiário, ligar a TV, assistir o noticiário ou abrir o jornal. São muitos crimes, né, que nós ainda vemos sendo cometidos, e cada momento em que nós entramos em contato com isso, nós estamos ali diante de uma oportunidade de fazer o bem, de praticar o amor, porque nós também precisamos ampliar o bem, nós precisamos expandir o bem, o amor em nós. Então, esse conhecimento do crime é uma oportunidade de nós emitirmos um pensamento positivo por aquele que errou. E por fim, finalizando essa nossa reflexão de hoje, nós pensamos nas transformações que a praça lá em Paris, né, a Praça da Revolução, que foi o palco de muitas crueldades, muitas atrocidades na época da Revolução Francesa, hoje é a Praça da Concórdia. Ela não abriga mais a guilhotina. No local onde havia a guilhotina, há um obelisco presente do Egito para os franceses. Então aquela praça é mais bela, né? Que possamos fazer o mesmo com o nosso espírito, né? Trazer mais beleza para o nosso coração. Vamos nos dedicar, né, a isso, a expandir o amor, condenando menos, compreendendo e respeitando mais, né? Edificando o bem e edificando um mundo com mais amor e mais fraternidade. Nós entendemos que é esse o convite de Jesus para nós, né? De Deus para nós. Então, vamos finalizar aqui lendo mais algumas contribuições que vocês deixaram aqui. A Rita nos diz: quando perdoamos alguém, estamos obtendo o perdão para nós mesmos, praticando o amor ao próximo, sem dúvida. Isso mesmo. Muito bem. Queridos amigos, foi muito bom, foi muito emocionante, e eu peço perdão por às vezes não conter a emoção, mas é uma emoção boa. Então, que nós tenhamos um ótimo domingo, que esse trabalho perdure aí por muitos e muitos anos, né? Porque nós percebemos que Ele nos ajuda a ser melhores, né? Que sejamos melhores dia após dia. Um grande abraço a todos. Até a próxima reflexão. Até!